Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. Nessa leitura aqui, a gente vai pedir uma mensagem sobre esse portal 1010 e o que essa energia traz na sua direção. Então, você já sabe, daqui a pouco eu vou deixar uma imagem aí para você e você vai se concentrar e perguntar qual que é a energia ou o impacto dessa energia do portal 1010 no seu caminho nesse momento e você vai escolher um montinho, mais de um montinho, é você que decide se você vai escolher pelo número, pela pedrinha, pela cara da carta, é você que decide. O meu lado é que eu vou ter uma mensagem pronta para você, tá bom? Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, eu vou ficar feliz em conversar com você. O meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aí na descrição do vídeo você também vai encontrar os capítulos para cada um dos grupinhos. 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá, meu grupinho número 1, você que escolheu essa pedrinha aqui, vamos ver aqui a sua carta. A gente começa com a energia de Morrigan, que é uma energia bem mística, bem misteriosa. É uma energia, então, que vem falando que esse teu momento com essa energia de portal 1010, é interessante porque 10 é um número de transição, de conclusão, né, de ciclos para se iniciar um novo ciclo, uma nova fase. E essa energia de Morrigan aparecendo aqui na mesa tá me falando muito sobre o que vem na sua direção com essa energia, a abertura desse portal, é ajuda nos caminhos pela frente. Muitas vezes esse tipo de energia, que aqui está representada por Morrigan, mas tem outras formas, né, de olhar para essa energia que ajuda nas encruzilhadas, por exemplo, quando a gente está precisando passar por uma parte do caminho que para a gente é incerta, de que a gente não enxerga a direção, ou de que a gente acha que não sabe as respostas. Esse tipo de energia ajuda a gente a passar por esses períodos, tanto dando direção, quanto, vamos dizer assim, trazendo na nossa direção aquilo que precisa ser concluído para que a gente se permita seguir em frente para a próxima fase da nossa jornada. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Morrigan aqui com esse grupinho? Eu não planejei nada sobre essa leitura, eu fui me deixando guiar, desde as pedrinhas até qual seria a carta tema. Então é uma leitura que está se construindo aqui, onde a gente está construindo juntos. E que bom que essa primeira carta já veio bem mística, né? Que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 1 e o que essa energia de 1010 traz na sua direção? 8 de espadas, que legal. Não é à toa que eu entrei nessa onda, né, de conversar sobre, é uma energia que te mostra, que te ajuda a fazer uma travessia, uma passagem difícil, concluir um ciclo para iniciar outro, passar por uma parte do caminho que às vezes você não vê direção, porque o 8 de espadas muitas vezes fala sobre prisão mental, quando a gente está numa limitação, num jeito de pensar as coisas, e é aquela carta que vem falar, um jeito de pensar que criou uma situação não resolve aquela situação. Nessa arte aqui, esse 8 de espadas, eu gosto bastante porque ele mostra essa figura. Na verdade, eu vejo muito mais proteção, tá vendo? Tem um anjo lá em cima nas nuvens, né? E tem essas peninhas da asa do anjo caindo. Então eu fico vendo assim, essa energia, como é que você vai reconhecer ela? Você pode literalmente ver penas, plumas no seu caminho. Quem me segue lá no Instagram sabe que muitas vezes eu adoro achar uma peninha no caminho. Eu sempre compartilho com vocês lá no Instagram, @blogueiramística, quando eu encontro uma. Mas se é uma peninha ou se é um outro sinal, uma outra sincronicidade, essa é uma energia que está falando que ela deixa pistas. Aí eu tô lembrando da história de João e Maria, sabe, que foram seguindo as pistas. Tá certo que João e Maria vão numa direção aí que não ajuda eles não, mas no seu caso aqui te ajuda, certo? Aí a próxima carta é um 7 de espadas e um 10 de
de ouros, né? Então 7 de ar e 10 de terra. Esse 7 de espadas aqui, ele mostra uma figura que é humana, rodeada de gansos, e aí a gente vê essa figura aqui no centro, interessante, ela tem uma máscara que parece com a carinha dos gansos, né? Mas é um ser humano. Então tem uma coisa aqui que diz o seguinte, são patinhos, na verdade, né? Aí fala assim: essa energia, ela te ajuda a reconhecer energia truqueira, aquilo que parece ser uma coisa e na verdade não é. Essa questão de energia truqueira pode vir com malícia, mas pode não vir com malícia. A questão não é criar vilões, mas tem uma grande coisa que essa carta está dizendo, que é o seguinte: esse caminho que você está cruzando é na direção de 10 de ouros. 10 de ouros é futuro próspero. Mostra essa figura com um baú, acessando um baú. Aí essa Morrigan aqui, de começo, fala: olha, as coisas estão prestes a mudar tremendamente. A vida como você conhecia antes, ela vai mudando muito. Quanto mais você segue em frente e eu vou te ajudando, inclusive nos momentos de encruzilhada. E aí eu vou te dar pistas no plano material e também em inspirações, porque é ar, né? Para te mostrar onde estão travessuras, né? Já que a gente está nessa época do ano aqui. Essa leitura é atemporal, ela é sua quando ela te encontra e conversa com você, mas na época que a gente está postando essa leitura aqui é outubro, então travessuras ou gostosuras, né? Então assim, você está num caminho de gostosuras e essa é uma energia que te mostra de alguma forma que aí tem travessura. Para você não fazer morada, não acreditar muito, não se desviar do seu caminho de 10 de ouros por conta daquilo que parece ser uma coisa e não é. Então esteja preparado também que esse seja um momento de queda de máscaras e não enxergar isso como um problema, como inclusive mais uma validação de que você está nesse caminho na direção de 10 de ouros, que é futuro próspero, estabilidade. Aqui, com essa carta de 10 de ouros, tem essa figura com esse baú cheio de joias e tem aqui um lobo sentado do ladinho dela. Eu não vejo esse lobo ameaçando essa figura que está sentada, eu vejo como um familiar. Eu vejo como um familiar. Então, assim, se você sente tanto esse lobo quanto a energia de Morrigan, não são energias fofas, mas são energias bastante protetoras. São energias que sabem lidar muito bem com energia truqueira, sem muitas papas na língua. Então, outra forma de falar aqui, o que essa energia de 10-10 traz na sua direção? Ela traz uma sabedoria e uma proteção e uma carga de energia, de uma energia que é protetora, forte, energia de caçador, certo? E muito disso para te guiar na direção do seu tesouro e também proteger, preservar você e o seu tesouro. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de 10-10, portal 10-10 para o meu grupinho número 1? Vamos lembrar também que a pedrinha que vocês escolheram é uma pedra de quartzo rosa. Então, essa pedra aqui de quartzo rosa vem falando muito sobre energia de amor. E amor, muitas vezes ele é suave, mas quando precisa, amor também mostra os dentes. Então tem muito disso aqui. Lógico que não é uma conversa que está incitando conflito, nada disso. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, mas já que estamos aqui na internet, vamos deixar isso claro.
Mas por que foi importante falar assim? Porque essa energia é muito amorosa, ainda é energia de proteção de sagrado feminino. Sagrado feminino é você trabalhando, recebendo ajuda, recebendo proteção e também recebendo uma carga de energia desse lado do sagrado feminino, que é visceral. Que mais que a gente pode... Também tem uma outra coisa aqui, 8 de espadas, estou olhando ali de novo, né? Nesse momento, então, quanto mais você escolhe ouvir os seus instintos e se permitir pensar em alternativas, no sentido de estou flexível para enxergar as coisas além da superfície, além daquilo que eu conheço. Se eu estou na dúvida, me mostra uma direção. Estou na dúvida, me mostra uma direção. Essa é a melhor forma de trabalhar com essa energia que se abre aqui para vocês nesse momento. Aí tem um as de copas na mesa, um as de copas que vem falando sobre, bom, primeiro de tudo, uma ajuda, intervenção divina, uma ajuda do universo, uma ajuda amorosa, se reforça aqui que isso é uma ajuda amorosa. Sabe o que eu fico sentindo? Essa é uma energia assim, imagina que você tem um filho ou uma filha, não importa o gênero, né? Imagina que você tem um filho e que você vai vendo que esse filho tá indo numa direção e que você tá observando assim, né? Uma cena, aí esse filho tá indo na direção aí do seu baúzinho. Aí daqui a pouco você vê que vem uma outra criança que vai querer atrapalhar ou que vai querer correr na frente, e aí essa energia ajuda, entendeu? A preservar, a proteger essa energia protetora, porque cabe nesse momento. E eu tô falando assim porque se você se vê ansioso, se você se vê preso, andando em círculos, sem foco, distraído, não precisa. Não precisa, entendeu? Esse as de copas também vem dizendo o seguinte, como que você mais se conecta com essa energia para se permitir perceber essas coisas, enxergar, trabalhar com essa energia nesse momento. Autocuidado. Quanto mais você tá no seu eixo, comeu direitinho, dormiu direitinho, tá se sentindo bem, tá autoconfiante, tá se amando bastante, quanto mais você tá nesse espaço, mais você tá alinhado com essa energia aqui e mais você tá flexível e ensinável para ouvir e agir de acordo com a orientação dessa energia que tá bastante presente aqui. É um amor de, vamos falar assim, uma energia de sagrado feminino super protetor. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1? Vou pedir uma orientação final, porque eu acho que ela não precisa se estender muito, não. Aí nós temos aqui uma carta de casa 7. Casa 7 é uma carta de parcerias. Então, onde que essa energia mais está agindo? No setor de parcerias. Se a gente está falando de parceria romântica, se a gente está falando no setor de parceria em trabalho, ou se a gente está falando no setor de amizade, entendeu? É aqui principalmente que essa energia vai agir. E olha como faz sentido, porque você está no caminho do seu baúzinho, entendeu? Então, nesse caminho, é quase como essa energia de sagrado feminino super protetor dizendo assim, olha, eu sei muito bem, essa energia, sei muito bem o que tem por trás, né, dessas situações, eu enxergo lá longe, eu vejo o que é verdadeiro, o que não é, e eu sei o potencial dessa situação desfavorável no momento em que esse meu filho, essa minha filha tá nesse momento de acessar o seu baúzinho aí, e o que essas parcerias podem fazer a seu favor ou que podem atrapalhar. Então tem muito disso. Aí, falando dessa forma também, eu sei que eu foquei bastante no elemento de proteção, mas ao mesmo tempo
Tem uma coisa nessa energia que está me chamando a atenção agora também, de que nesse caminho ela também está te conectando com você, para você se enxergar como você verdadeiramente é, inclusive tirando certas formas de se enxergar que não são verdadeiras, ou de se expressar que não são verdadeiras. Então, essa energia, ela preza bastante por integridade, tanto daquelas pessoas à sua volta, e onde não tem, aquilo vai se mostrar, e vice-versa. Você se sentindo cada vez mais conectado com essa sua força, também esse seu lado, ok? Então, esse tema das parcerias é muito importante. Tanto você vai se deixar ser visto, mais do que antes, quanto você vai enxergar mais essas questões em outras pessoas, entendeu? Sobre ver e ser visto. É uma energia bem seletiva. Eu falei do elemento de proteção, mas tem um elemento de selecionar também aqui. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1? Nesse momento com esse portal, vou pedir uma orientação final aqui, né? Uma orientação final para esse meu grupinho número 1. Aqui, vamos deixar isso por último. Aí, fala assim, Guardião do Fogo, é um momento que está ativando as suas paixões, ou que está ativando essa energia de fogo. Tem muito fogo nisso que a gente conversou tudo, né? É sobre amar e se deixar ser amado. Aí vem a peninha do anjo da guarda, que fala, você não está sozinho. Confie no desconhecido, ou seja, quebrando esse 8 de espadas, tem muito que você ainda não vê, tem muito que vai se mostrar para você. Conecte-se com as suas emoções. O que eu falei? Quanto mais você tá com o seu copo cheio, mais você tá conectado com essa energia. E aquela carta que eu falei, será que eu pego, que eu não pego? Sim, ficou por último. É a sacerdotisa, falando de aprender a usar esse poder pessoal. Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Muito bem, vamos começar aqui então a leitura desse meu grupinho número 2, que escolheu essa pedrinha aqui. Vamos descobrir juntos qual é a sua carta tema. Então, o que essa energia desse portal 1010 traz na sua direção nesse momento? Aí nós temos essa carta que é a Arian Hod. Arian Hod. Não sei se eu tô falando certo, mas essa é uma energia de sagrado feminino que representa o tempo. É uma carta de número 3. 3 é o número de cocriação divino. E é interessante porque esse poder de força tríplice tá bem reforçado aqui nessa carta, no símbolo que ela tem na roupa dela e no número da carta. Para muitas pessoas isso significa o quê? Que esse é um momento de amadurecimento pessoal muito importante para você, de que é um momento de conexão com as diferentes facetas das tuas energias. Quando a gente olha para a espiritualidade, tem vários momentos que essa energia de frequência alta se separa em 3, por exemplo. Então, essa carta aqui se mostra número 3, com esse símbolo aqui no braço, e essa questão de tempo, dizendo que essa é a hora de integração, ou que também esse é um momento de se conectar com todas as facetas. Quando a gente olha, por exemplo, para o sagrado feminino, a gente chama essas facetas de dama, mãe e anciã. E por isso que eu estou dizendo que tem um elemento também de amadurecimento muito grande aqui, né? Porque temos aqui a carta do tempo. Outra coisa que essa mensagem, lógico, está falando é que tem o tempo trabalhando a seu favor. Então, se você se vê com muita pressa,
Não precisa. Eu vou resumir assim, nem vou florear muito. Não precisa. Tem uma outra coisa também que vem conversando comigo aqui no canal, e até postei leitura aí. Esse papo de linhas do tempo começou a conversar bastante, e quanto mais corda eu dei para ele, mais ele quer aparecer. Então, tem esse papo aqui também, para muitas pessoas, a energia que chega com essa energia do portal 1010 é o acesso a uma linha do tempo diferente. E se você quer complementar essa mensagem aqui dessa leitura, tem uma leitura aqui no canal com esse nome, que linha do tempo você está acessando agora. Que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Ok, você primeiro? Tá bom. Sobre essa energia aqui pro meu grupinho número 2. Nós temos primeiro de tudo aqui o pendurado que reforça essa conversa de mudança de linha do tempo, mas que também é sempre um convite a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Então, um jeito de falar isso, você pode ver o seu ponto de vista, os seus valores, o seu jeito de enxergar as coisas mudando profundamente e muitas vezes gradualmente, né? Eu vejo aqui que nessa carta desse pendurado é interessante porque ele, na verdade, está flutuando, entendeu? Normalmente tem ali a estrutura da madeira, tem uma corda ali segurando e todo um cenário em volta, né? Com outras pessoas, vários símbolos e tudo mais. Aqui eu vejo esse pendurado com um chão de estrelas aqui embaixo. Eu fico ouvindo aquela cantiga de roda, sabe? Na minha cabeça, se essa rua fosse minha, eu deixava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. E esse pendurado aqui, até a roupinha dessa pessoa que parece a roupa de um dançarino de balé. Então tem toda uma leveza. Muitas vezes o pendurado ele me fala de energia de sacrifício também. Então aqui eu não estou vendo nada relacionado a sacrifício. Eu estou vendo leveza, harmonia, beleza. Tem um pouco um elemento assim de... Essa coisa da cantiga de roda me trouxe essa inocência, mas a inocência que abre espaço para sonhar, né? Para saber que o improvável é possível, essas coisas. Tem uma série de TV, o Sandman, né? Que fala dos sonhos e tudo mais. E aí esse chão de estrelas aqui agora me parece também essa areia brilhante. Então, assim... Energia do segundo grupinho, muito, muito mística, muito mágica. O do primeiro também foi. Mas aqui toda essa perspectiva de mudança de perspectiva. As coisas mudando, abrindo um caminho também. Com essa cantiga de roda tem essa. Abrindo um caminho para o seu amor passar. E leveza, e harmonia, e beleza. Aí, a próxima carta é interessante porque é um rei de ouros. E rei de ouros é uma energia madura de plano material. Quando eu vejo o rei de ouros, eu penso nessa energia que representa materialização, rotina, disciplina, saber esse conforto de lidar com as coisas relacionadas a plano material. Tipo rotina, papelada, dinheiro, trabalho... essas coisas assim, tradição. Então é interessante que essas duas cartas, essa conversou do jeito que conversou e veio logo em seguida essa, porque está dizendo o seguinte, você está dando forma, o tempo trabalha com você e a seu favor, onde um sonho ou essas questões que estão muito no espaço de é sonho, é fantasia, é não sei o que, ganhando forma gradualmente, encontrando um jeitinho de fazer parte sim de plano material.
Se você ficou na dúvida entre o montinho número 1 e número 2, pode valer a pena ver montinho número 1, mas se você não precisa, tá bom? De novo, você segue a sua intuição, porque a gente tem essa carta de transformação e foi a primeira energia muito forte lá no grupinho número 1. Opa, bati, desculpe. Enfim, tem 2 portais que aparecem aqui. Aí diz assim, que nesse portal 1010, a energia que ativa ou que trabalha com você, ou que você ganha acesso nesse momento, é essa que a gente está falando, de integração, e como que você vê os sinais disso. Esse 5 de copas, ele vem conversando muito comigo sobre experiências de contraste que vão mostrando a direção daquilo que tem muita importância para a gente. Ou seja, se vê vivendo situações que causam uma reação, que causam um incômodo, muitas vezes, e que a função é o contraste. E através dessas experiências de contraste, ganhar mais certeza sobre aquilo que é território de sonho, de que é importante, de que é saudável, daquilo que eu quero. Aí nós temos o Rei de Paus, falando muito sobre poder pessoal. Tem 2 reis aqui também, 2 energias maduras de Yang. Aí é interessante porque a gente começou com essa tríplice falando de um amadurecimento, uma integração, uma conexão com todas as facetas de uma energia yin madura, de sagrado feminino. E aí é quase como tem, por conta dessa integração, dessa energia yin, começar a ver isso se expressar no plano material, num jeito de pensar, num jeito de tomar decisões, num jeito de correr atrás das coisas que também é mais maduro, uma energia mais potente. Tô vendo esses reis aqui, tá? Aí a próxima carta é um 3 de paus. Um 3 de paus que nessa arte aqui conversa muito sobre... Essa arte aqui já não é de hoje, que ele vem conversando comigo sobre realmente acessar tempos diferentes. Porque nessa arte a gente vê, tem 2 meninas aqui, né? Uma do lado da outra no mesmo lugar. Só que quando a gente olha para os cabelos dão a dica que elas podem estar no mesmo espaço, mas estão em condições ou circunstâncias diferentes. Porque o vento leva o cabelo de uma para uma direção e de outra para outra. Então, essa conversa sobre similaridades, tempo, a gente começou com tempo e agora a gente está falando de espaço, né? O mesmo espaço, mas direções diferentes, se mostrando aqui de novo. Então, o que essas 3 cartas aqui estão dizendo? Que olha lá o tema central, a gente falou ali em cima, começar a ver no plano material essas coisas que parecem território de sonho ou que foram desejos, abrir espaço, abrir os caminhos para isso. E o tempo ajudando. Aí, como que você reconhece os sinais de que é isso que está acontecendo? Você começa a se ver vivendo experiências onde você tem a oportunidade de tomar de volta o seu poder em experiências de contraste, em experiências onde vai ficando claro, e quando você colabora, você participa, o tempo também é sempre temperança, o convite de trabalhar com as coisas como são. Então é sobre participar desses momentos e agir a partir de poder pessoal, porque é ali também que tem uma oportunidade disso, da bifurcação dos caminhos, então da definição, para que direção que vamos. Aí um 8 de paus é uma carta de movimento, mostra aqui um portal, e aí transformação, né? Onde se vê deixando para trás uma narrativa, uma história e ganhando acesso a outra. Eu não estava esperando que essas mensagens iam sair assim, não. Quando eu sentei aqui para falar, vamos fazer uma leitura de portal 1010.
Aí, assim, muito dessa transformação, ela... Tá, entendi. Então, assim, o que essa mensagem também quer dizer? Que não é uma conversa sobre você precisar saber a direção, o caminho das coisas, como fazer acontecer. Diz aqui que a função desse momento é fazer você acreditar ou fortalecer a sua crença, o seu acreditar naquilo que você quer. Como a gente estava falando ali, porque a gente tem Urano e tem aqui essa carta que diz eu acredito. Urano é valores, né, uma forma de pensar, representa o firmamento também. Nessa leitura que tá bem, o céu é o limite, né? Então, assim, aí diz que essa transformação é de um jeito de pensar, de se enxergar, de definir o que é possível ou não, quebrar certas barreiras em relação a isso. Eu vou até pegar, tem meu baralho aqui de Lei da Atração, que tem uma carta que existe aqui que fala assim: tudo que faz parte da nossa existência, em algum momento, teve uma forma não física. E do não físico, eventualmente se mostrou no plano material, no físico. Então tem muito dessa mensagem que está falando assim, que nesse estágio, e por isso que tem uma coisa de tempo, porque é sobre gradualmente ir vendo essas mudanças acontecerem, mas nesse momento aqui agora, com essa nossa pergunta, o que vem na sua direção com essa energia de portal 1010 é o tempo, é a vida, o universo, é Yin Yang trabalhando com você através de você viver essas experiências de contraste e ter a coragem de agir a partir de poder pessoal para possibilitar esse quebrar um jeito de pensar limitado e fortalecer a sua vontade, o seu desejo, o seu acreditar, a sua força de vontade de lutar por aquilo que você deseja. Aí aqui é a carta do eu tenho, né? Então, eu acredito, né? Um jeito de pensar onde eu acredito e eu tenho a força de vontade para lutar pelo que eu acredito. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia aqui? Aí é interessante que esse baralho de Lei da Atração, então, que eu trouxe para a mesa, ele traz uma carta que fala meio de tempo, porque vem com uma pergunta assim: e por que é que eles não estão recebendo aquilo que estão pedindo? Essa carta diz, aí fala assim: se as pessoas não estão recebendo o que estão pedindo, é porque estão se apegando a um desejo que está fora de alinhamento com aquilo que está pedindo. Não tem falta, não tem falta, não tem competição por recursos. É apenas permitindo ou não permitindo aquilo que se está pedindo. Então, tem uma grande coisa sobre essa energia aqui, que está dizendo aqui que, olha lá, é um exercício que está te ajudando a ganhar essa clareza, essa certeza sobre o que é que você quer, para que você coloque o seu foco, atenção e intenção nisso. A mágica trabalha através de você. Tem uma carta que existe também em outro baralho, que inclusive você está percebendo como a mensagem está puxando os baralhos que quer conversar? Aí diz assim, lá em cima do seu chão de estrelas: o universo abundante proverá. A vida é um mistério? Esteja aqui presente, e é interessante porque
O beija-flor em si, ele é um exemplo de uma coisa que, quando descobriram o beija-flor, os cientistas ficaram bem confusos, porque falaram como é que esse bichinho aí existe desse jeito, todo errado, a aerodinâmica toda errada, como é que voa? E aí foram aprendendo, estudando, porque teoricamente, com o que se sabia naquele momento, era impossível um bichinho do jeitinho que ele é, desse jeito, voando. E não só é possível, como justamente porque ele tem esse biotipo, essa aerodinâmica que ele consegue voar, ele é uma ave migratória, ele consegue voar, atravessar continentes. Então, não só é possível, como é justamente porque ele é assim que ele consegue realizar grandes feitos. Então, todo o tema desse meu grupinho número 2 é para falar assim, olha, você que escolheu esse grupinho, a energia que você acessa com esse portal 1010, é lógico que nada disso está tirando das nossas mãos as nossas responsabilidades, mas não fica se limitando, se tolhendo, acredita muito, se permite sonhar e olha para assume essa atitude, sabe? De que você já está num período, num espaço da sua vida onde você está com acesso a criar coisas incríveis que daqui a alguns anos você pode olhar para trás e falar assim, que bom que eu acreditei em mim, que bom que eu acreditei nisso aqui naquele momento, porque senão eu teria desistido, eu teria ficado tímido, eu teria não feito o trabalho que eu fiz. Então, olha, muito importante, eu tô animada para ver onde vocês chegam com essa energia bonita aqui, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, meu grupinho número 3, você que escolheu, na verdade, essa duplinha, né? Essa duplinha de cristais que eu deixei aqui. Vamos ver qual que é a sua carta central, o tema da sua leitura. Generosidade. Oxum, aqui com generosidade. Muito bem. Que mais que a gente... É meio autoexplicativo, né? Meio autoexplicativo. Interessante é isso também, né? A cartinha, o montinho que tinha 2 cristais, é o montinho de generosidade. E aí eu fico pensando assim, será que a parte de você que escolheu esse montinho, escolheu porque tinha um para você e um para dar para alguém? Vamos tirar mais cartas aqui. Vamos tirar mais cartas. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do portal 1010? E o que essa energia do portal 1010 traz na sua direção nesse momento? Bom, tem muitas cartas aqui, mas vamos pegar a primeira. A primeira carta é um 2 de espadas, 2 de ar. E ela mostra essa figura dançando com 2 passarinhos. No 2 de espadas tradicional, eu falaria uma conversa diferente. Mas aqui, eu fico sentindo que essa energia desse grupinho número 3 tá falando assim, de que tem uma integração, ou que tem uma dupla, que tem uma dança que une. Tem 2 passarinhos, os 2 têm coroinhas assim em cima da cabeça. Então eu fico vendo assim, de que tem mérito, de que tem lealdade, de que tem autorresponsabilidade, né? Nesses 2 passarinhos. E que também tem generosidade, mas que também é uma energia generosa. O Oxum representa uma energia de mãe, né? Um arquétipo de mãe. Então, também é uma energia generosa com você. Eu
vou perguntar o que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 3. Aí eu fico vendo assim também. Essas duas pedrinhas não são conectadas, elas são duas pedrinhas separadas. Eu que comprei duas iguais. E aí, agora, essas duas pedrinhas conectadas por uma dança. Que mais que a gente pode falar? Uma dança, uma conexão, uma comunicação, um ar, né? Ar, pensamento, uma ideia. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3? Mensageiro de ar. Dizendo que vem uma mensagem, Atrás nós temos a rainha de ar. Muito sobre comunicação, mensagem, informação, notícia. Esse é o grande tema, na verdade, dessa energia do grupinho número 3 com a energia que vem na sua direção com esse portal 1010. É que ela quis começando a conversar com a gente, dizer por que você está nesse momento. Não é à toa, é pela generosidade. É também uma energia, então, que é generosa de volta e que conecta. Vem uma mensagem, vem uma informação. Essa rainha de ar aqui com essa coruja bonita, rainha de ar poderosa, essa aqui, inclusive, né? A rainha de ar, eu preciso dizer também que ela não tem jeito, ela, em qualquer baralho ela vai conversar assim comigo, que é esse convite a discernimento de desconvidar drama. Nosso, do outro. Então, fica aqui uma sugestão. Seja lá o que for essa notícia, essa conversa, essa informação que vem na sua direção, se a rainha de ar fez questão também de entrar na mesa, é um pedido de receber essa notícia, essa informação, com esse discernimento de que o que interessa é aquilo que traz felicidade daqui para frente. Aí a próxima carta é a carta do louco. O louco, uma nova fase, não carregando bagagem, carregando apenas o aprendizado. O louco fala de um momento de salto de fé também. Momentos de salto de fé dizem que primeiro a gente vai dar o passo, depois o universo vai dar o chão. Pede pra gente ter fé, confiança na gente mesmo, na vida. Lógico, pede também discernimento, bom senso, porque senão a gente faz burrada, sim. Mas eu não acho que você acessaria essa energia se já não tivesse preparado para dar saltos de fé. Aí vem o mago, e é a próxima carta, na verdade, né? Inclusive reforçando isso que eu acabei de dizer, que você já está preparado, você já tem o que você precisa ter, você já é o que você precisa ser, sabe o que você precisa saber para dar os passos na direção dos seus sonhos. Aí nós temos aqui o pendurado. Ele apareceu em outra leitura aqui num baralho diferente e a arte do pendurado tá me chamando a atenção. Eu vou mostrar para você, mas eu vou mergulhar mais um pouquinho aqui na carta sozinha. Atrás desse pendurado aqui tem um sol. Tem um disco que me lembra o sol. Então ele tá me lembrando a carta do sol também. Novo dia, renovação, potencial. A carta do pendurado é verdade, é um convite a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Muitas vezes também vem falando de um despertar, né? Esse pendurado aqui também tem asas, como se fosse um pássaro. Então, assim, muitas vezes essa mensagem, essa notícia que você recebe, isso aqui é um arcano maior, né? Pode ser uma coisa que te faz mudar de ideia completamente sobre uma questão, ou é uma conversa sobre alguém mudando completamente um jeito de enxergar as coisas. E nós temos aqui um 5 de espadas. 5 de espadas fala algumas coisas. Nessa arte aqui especificamente mostra o quê? Mostra essa moça bem leve. Olha, parece uma bailarina. Aí tem uma corda, ela está
numa perna só e na ponta, em ponta, atravessando essa corda. O 5 de espadas normalmente é uma carta sobre a sabedoria de saber escolher as nossas batalhas. Então tem uma coisa aqui que já começa falando assim: leveza. Leveza é importante nesse momento. O que pode parecer difícil para outras pessoas não necessariamente é difícil para você. Então vale a pena abordar esse assunto aqui com isso em mente, de que o que não colocar numa caixinha, porque o que pode parecer difícil para outras pessoas em outras circunstâncias não necessariamente é difícil nessa circunstância ou para você ou para essa pessoa. Tem uma outra coisa que também sobre esse 5 de espadas, que eu combinei comigo mesma que a próxima vez que saísse um 5 de espadas eu ia lembrar disso, que eu vi em algum lugar, que também pode representar uma dinâmica de gato e rato, assim, sabe? De quando a gente quer ir atrás daquilo, aquilo não está disponível, ou vice-versa, né? De algum conflito mental, assim, também, sabe? Então, muitas vezes o conflito mental é esse, de algo parecer impossível, de algo parecer difícil, e na verdade eu fico vendo esse 5 de espadas nessa arte aqui, como isso deixando de ser difícil, deixando de ser impossível. Tem muita pomba aqui em volta também, encontrando paz, entendeu? Então essa energia de leveza tá falando mais alto. Aí a próxima carta é uma carta da torre. A torre e um 3 de espadas. E é interessante, porque, olha só, também tem isso. Praticamente todas as cartas, não todas, mas muitas cartas que poderiam ter uma conotação mais difícil saíram aqui, mas não é à toa que elas saíram todas com esse tarô. O nome dele é o Good Tarot, que ele foi feito pela pessoa para justamente não existir carta aqui que vá falar uma coisa, para ser só o lado positivo, o lado produtivo, o lado de frequência alta das cartas. Então, por isso que a arte já vem assim. E vocês viram que eu tirei algumas cartas, falei, não, tem muitas, coloquei de volta, mas a sua leitura, ela quer conversar nessa linguagem, porque muito da mensagem é sobre isso, sobre se manter generoso, se manter aberto, porque esse é um momento de receber também, e que pode ser que essa conversa que a gente está tendo gire em torno de coisas que foram situações complicadas, ou que você já lidou antes, ou que você enxerga como situações complicadas. Então tem muito nessa mensagem que está falando assim, se permite enxergar as coisas desse ponto de vista diferente, de que o que foi difícil antes não necessariamente será difícil daqui para frente, o que antes foi um problema não necessariamente persiste dessa forma, porque, enfim, tudo que a gente foi falando, né? Não quero ficar me repetindo. Então, essa carta de torre, quando ela aparece aqui, inclusive, você veja, nesse baralho, essa torre não está em chamas, ela é um castelo. Ela é um castelo tipo de conto de fadas, entendeu? E ela mostra aqui, a torre, ela vem falar de uma falha na base, né? E aqui nesse baralho ele mostra a base iluminada. Então, para muitas pessoas pode ter sido isso, que você vem trabalhando em fortalecer a base de algo. E aí, essa mensagem dizendo que você acessa, então, a possibilidade de construir em cima de uma base sólida. Aí, esse 3 de espadas, que normalmente vai falar de uma frustração, uma dor, uma traição, essas coisas, não tá falando assim nesse momento, aqui com essa carta. Nós temos aqui 3 passarinhos, sim, na verdade 4, né, com a moça que parece um passarinho aqui também. Nós temos aqui 3 passarinhos. E eles também têm as coroinhas ali em cima. Então tem de novo essa referência a...
lealdade, autorresponsabilidade, autoridade interna, essas coisas. Vou tirar mais uma carta sobre esse aqui, que ele não tá conversando muito comigo, mas eu vou te falar que eu tô fazendo um paralelo, que a gente começou no 2. No 2 de ar. O que isso aqui quer falar pra gente? Por que esse 3 de espadas tá aqui na mesa? Aí, tem essa carta que ela fala de uma história, uma canção de ninar, o lullaby. E aí mostra essa figura que é um músico, que tem ali um cello, né, na mão, tem todo um desenho da noite aqui e tudo mais. Aí a próxima carta fala de uma mudança de estações. Então, essa carta de mudança de estações, ela já está conversando muito com tudo que a gente estava falando, o que antes podia ser assim, o que antes podia ser assado, etc, etc, se confirmando. Para algumas pessoas, pode dizer que é assim, olha, tem uma música que complementa essa conversa que a gente está falando aqui. Para algumas pessoas, você já sabe qual é, para outras é uma coisa que cruza o seu caminho. Pode ser que tenha isso. As canções de ninar, numa leitura onde a gente falou que tem um despertar. Então tem uma mudança, porque tem um despertar para algo que antes não era visto, não era reconhecido, ou o chapéu dele cobre os olhos dele. Tem isso. Tem uma visão, uma perspectiva, num jeito de olhar, uma dor, uma frustração, um sentir-se rejeitado ou traído, essas coisas que muda, mudança de estações. Aí eu vou falar para vocês que é assim, você viu que eu passei um tempo ali explicando, entendendo, né, toda a questão, mas essa é a parte mais difícil. Eu sinto que tem isso. Essa é a parte onde você também pode oferecer mais resistência. Porque essa dor do 3 de espadas, ela pode ser difícil de deixar para trás, sabe? Aí tem outra coruja, que é verdade. Corujas também são símbolos de mudança. Elas representam mudança. Aí diz aqui, é sábio se permitir crescer dentro dessa situação. Também é sábio reconhecer que muitas vezes houve crescimento. Aí tem um corvo aqui atrás não, aqui na frente também, né? Um corvo representa essa energia bem intuitiva, mágica, mas nesse baralho tem a outra carta do corvo que fala, deixa o antigo ir. Que inclusive virou agora na minha mão. Deixe o antigo ir, deixe o antigo descansar. Eu vou pedir uma orientação aqui com essa energia do meu grupinho número 3. Aí diz assim, que tem um mistério, a energia tá misteriosa, né? Mas aqui a gente tem energia de Lilith, falando assim sobre um mistério, e mistérios são o quê? Informação que a gente ainda não tem. Desde o começo é uma leitura que está conversando e falando, vem informação na sua direção. Aí a próxima carta fala de casa 7, em relação a parcerias. E desde o começo está falando pra gente que tem parceria, porque você escolheu os 2 cristalzinhos e porque tem esse 2 de espadas aqui também, que a gente está identificando como essa parceria aí desses 2 passarinhos desde o começo. Eu vou pedir mais uma carta de orientação final aqui para esse meu grupinho número 3.
Aí vem esse rouxinol com gramofone, tá me lembrando da música de novo. Isso é para algumas pessoas, né? Não é para todo mundo, talvez. E essa carta fala: tem amor à sua volta. Então, meus amores, independente de como essa mensagem se mostra igualzinho aí para você, tá muito claro que é uma energia bastante amorosa, com revelação de informação que você ainda não tem, mas que ela traz uma base sólida para construir, ela traz leveza, ela transforma, ela reconhece todo o trabalho que foi feito e pede que você se mantenha nesse espaço de poder pessoal, sabendo que você pode, que você consegue, que você já tem e você já é tudo que você precisa ser para dar o passo na direção dos seus sonhos, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar a leitura aqui desse meu montinho número 4. Você que escolheu essa pedrinha aqui e a gente vai descobrir juntos qual que é o tema central aqui da sua leitura. Então, que energia que vem na sua direção ou que energia você acessa com esse portal 1010? E a primeira carta que aparece aqui é Ellen. Helena, acho que é Helena a tradução aqui para o português, e fala de padrões. É engraçado que quando eu olhei para essa imagem, eu na verdade lembrei de duas pessoas que eu conheço, assim. Então, tá certo, padrões familiares, mas acima de tudo tem essa coisa de reconhecer padrões. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4, e o que esse portal 1010 abre para esse meu grupinho número 4. 2 de espadas, 2 de ar nessa arte aqui. Vou só colocar as cartinhas aqui e a gente já vê juntos. Tá. Então, assim, essa carta já conversou comigo hoje sobre uma dança. Ar fala de comunicação, né? Comunicação, expressão. Então, para muitas pessoas é isso. Essa dança é saber reconhecer um padrão na comunicação, na troca com outras pessoas. Aí a próxima carta que aparece é um 10 de ar, que vem conversando muito comigo sobre, inclusive, um jogo de xadrez. Então, para muitas pessoas, está muito claro para mim que essa energia aqui do grupinho número 4, ela é muito de lógica, uma habilidade de acessar uma lógica, um poder de percepção maior, um jeito de pensar, um jeito de se comunicar mais aguçado, mais apurado do que antes. Aí, esse 10 de ar aqui também tá dizendo que o quê? Que isso traz uma leveza. Olha que engraçado. Quando eu falo da energia, eu quero descrever ela, eu fico sentindo que ela é uma energia, como eu falei, assim, de jogador de xadrez. Mas ela não é rígida, ela, por justamente ter mais disso, traz mais leveza para as interações. 2 de fogo, aqui essa carta que mostra essa figura em cima de uma girafa, porque significa essa habilidade de enxergar as coisas de uma perspectiva maior. E aí eu estava realmente refletindo sobre coisas
parecida sobre isso. Então, assim, para muitas pessoas, por que isso traz uma leveza? Porque para muitos também tem isso. Coisas que você se preocupava antes em responder, em, sabe, solucionar. Não é que você tá ficando ainda melhor e mais rápido para solucionar tudo. Pode ser que tem isso também, mas fica inclusive mais fácil, mais leve, porque você enxerga mais rápido, mais fácil, de um ponto de vista maior, aquilo que inclusive não é seu papel para ser solucionado, ou que não é pessoal, ou que diz muito mais sobre as fragilidades da outra pessoa do que sobre você, enfim. Eu não vejo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu não vejo que é uma energia que tá dizendo assim, porque você reconhece padrões mais rápido do que antes e a direção que essas coisas levam, essa dança, né, no mental e na expressão, não significa que as coisas ficam mais pesadas para você ou que tem uma exaustão mental, entendeu? É o contrário, ajuda a tirar muito peso, ajuda a tirar muita preocupação. Aí a próxima carta é essa rainha de terra, a rainha de ouros, né? E nessa arte aqui é interessante porque ela tá assim praticamente camuflada aqui entre as folhas, entre as árvores. E aí um 6 de fogo, né? Um 6 de paus, que é uma carta de vitória. Então tem uma coisa assim, essa rainha de ouros camuflada na natureza tá me falando sobre, primeiro, essa coisa de camuflagem. Para muitas pessoas você vai se ver, ao invés de argumentando mais, querendo resolver mais, querendo fazer mais a ginástica mental ou de expressão, você vai se ver mais sabendo usar isso para se camuflar, se preservar, passar batido quando, dentro daquele exercício de perspectiva maior, você reconhece que não é a sua batalha, é uma coisa que com a qual você já lidou antes, então você sabe que não leva numa direção que você gostaria, etc, etc. Tem uma outra coisa sobre essa rainha de ouros que tá conversando bem diferente de como ela normalmente conversa comigo aqui também. Bom, mas vou falar, né? Normalmente ela traz o meu mantrinho. Eu sempre recebo tudo aquilo que eu preciso para ir na direção daquilo que eu desejo. Vou deixar aí só por desencargo, mas porque é uma mensagem legal e sempre importante. Mas tem uma coisa aqui também sobre, não só é uma coisa de se camuflar numa situação, né? Saber reconhecer algo e saber o que fazer para só passar por essa situação sem muitos, né? Sem muitos dramas, sem muito trabalho, né? Mas também tem isso sobre estar ainda mais confortável na própria pele, ainda mais, então, colocando os seus recursos, né? O seu tempo, a sua energia para você. Aí as próximas cartas que eu tenho, eu vou apresentar porque tá acabando a bateria, eu vou trocar, mas eu quero te mostrar as cartas antes. Tem um 7 de terra, um 4 de fogo, um pajem de ar e uma carruagem. Muito bem, então esse 7 de terra, que é um 7 de ouros, né? Aí mostra essa figura observando uma fadinha voando aqui. O 7 de ouros normalmente fala de plantar sementes, cultivar e aí colher frutos. Então, tem muito aqui uma coisa que está dizendo assim, pode parecer um exercício de lógica, assim, de saber sacar, né? O que o outro está falando, querendo dizer, o que essa situação me proporciona ou não sei o que, tem isso. Mas a função disso é que é para chegar nisso aqui.
de cada vez mais você ficar mais confiante, de cada vez mais rápido também nas tuas interações, você perceber quando é o momento de, ao invés de dar aquele recurso para essa situação, se é tempo, se é grana, se é energia, de você escolher usar em você, para você, cultivar você, aguar o seu jardim. Então é um exercício de cada vez menos deixar distrair por aquilo que é a repetição de um padrão. Eu tô lembrando de uma frase que veio saindo ultimamente no meu outro canal, lá bastante, o Pollination Tarot. Se você não conhece, não acompanha ainda, fica o convite. Mas essa coisa de... Eu tive uma epifania de que se eu soubesse, no momento em que eu estava vivendo um padrão ou um clichê, né, que é conhecido como ser um clichê, se eu soubesse que era um clichê, ou se eu soubesse que é uma parte daquela caminhada, se eu soubesse que é um padrão sendo repetido, eu talvez tivesse reagido de um jeito diferente, vamos falar assim. Então tem muito uma coisa aqui sobre esse meu grupinho número 4 e ganhando essa clareza, enxergando mais esses padrões, reconhecendo mais essas energias e esses padrões, a função é essa. É que cada vez menos você se distraia, e um outro jeito de falar, cada vez mais você mantenha o foco naquilo que você quer ver crescer, de colocar então o seu recurso, a sua atenção naquilo que você quer ver crescer. Aí na próxima carta é a fadinha maior. Aqui ela tá pequenininha, né? Tem essa figura voltando o olhar para a fadinha. E aí aqui na próxima carta ela está maior, tem um zoom nela. E ela tá aqui tocando uma flauta. Esse 4 de fogo é o 4 de paus, que é uma carta que, inclusive, engraçado, aqueceu meu dedo, tá? Poderoso esse 4 de paus aqui. A energia de fogo, que me fala muito sobre chegou lá. Chegou num território fértil para construir aquilo que você quiser. Se é amor, se é trabalho... O 4 de paus, ele fala muito sobre os alicerces que sustentam, alicerces saudáveis, uma energia saudável que sustenta, se é uma relação, se é uma carreira. E aí, eu tô vendo essa fadinha aqui em cima da pedra e tocando uma flauta. Essa coisa dela tocando uma flauta também tá dizendo que é fácil, entendeu? Que é fácil, que é leve... apesar de ser um naipe de paus, que é fogo, tem a flauta, que é um instrumento de sopro. Então, tem uma coisa sobre... engraçado, a gente começa com lógica e comunicação, né? Aí tem toda uma jornada aqui que volta para voz, né? Som, frequência também, música, som é frequência. Harmoniosa. Então, se é um jeito de se expressar ou se é sobre, então aí se vê construindo essas coisas em cima de um jeito mais harmonioso, é esse o caminho. Aí a próxima carta é um pajem de ar. Esse pajem de ar aqui, ele não tá me falando mais nada que não seja libertação. Tá vendo? Olha que bonita essa imagem. Tem um anjo com as asas abertas, né? Os braços abertos, essa libertação, esse bem-estar, essa tranquilidade, essa paz, essa liberdade, enfim, é tudo que está conversando comigo aqui com esse pajem de ar nessa carta. A próxima carta é a carruagem, que fala de movimento positivo na direção de vitória. Então eu sinto que para muitas pessoas esse grupinho número 4 aqui está falando assim: o que é essa energia de portal 1010 que você acessa? É uma habilidade que tem uma função. E aí toda a nossa leitura ela foi dando passo a passo, né, do porquê. O que é a habilidade?
O que você vê acontecendo quando você ganha essa ou fortalece, né, essa habilidade? O caminho fica mais fácil, o caminho fica mais eficaz, eu quero dizer também, com essa coisa de conseguir enxergar melhor aonde vai recurso. Cria uma base saudável, sólida, e aí isso aqui é a parte do impagável. Para muitas pessoas tem assim essa coisa de se ver de fato sendo livre, de fato acessando esse jeito livre, também expansivo, também de frequência alta, de se trabalhar, se relacionar, viver, tem isso aqui. E aí com essa carta quero reforçar também que tanto os 6 de paus quanto a carruagem estão assim, alinhadinhos, né? Que é o arcano menor e o maior, que falam de vitória. Então, outra coisa que está muito claro com esse grupinho número 4 aqui, é que é uma energia de vitória. Vitória, e eu venho dizendo também, o poder é mental, pois bem, o grupinho número 4 aqui tem esse acesso ao poder mental, uma lógica, um jeito de pensar que informa, um jeito de expressar as tuas escolhas que vão te levando na direção de vitória, cada vez mais. Ouço assim também que gradualmente você vai percebendo o que é a sua receitinha de vitória no amor, no trabalho, com família, com amigos, entendeu? Qual que é uma orientação final aqui com esse grupinho número 4? Orientação final com esse grupinho número 4. Temos aí, interessante como tá conversando comigo. Aí diz assim, que é importante nesse momento, então, você trabalhar de aterrar a sua energia, porque tem uma ativação, energia de fogo aqui, né? Tem uma ativação dessas coisas que a gente conversou. E aqui casa 1, falando do corpo, né? Na tua forma de se apresentar. Casa 1, muito a nossa expressão no plano material, né? Corpo. Então, pode ser que você se sinta cansado, uma exaustão mental, enfim, também tem isso, portal 1010. O que é? É a ativação, a integração dessas coisas que a gente conversou, dessa energia, dessa habilidade aqui, se integrando com você, avatar, que vai caminhar aí a vida, colocando essas coisas que a gente conversou em prática. Então, bem dizendo assim que já que tem uma energia de fogo, de ativação, é importante ou pode valer a pena para equilibrar, trazer harmonia para esse período, cuidar de aterrar a sua energia. É assim que eu ouvi a mensagem, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.